nós nos casamos porque nós gostamos da pessoa. Pois eu vou entrar, vou ler uma citação aqui no Espírito de Profecia. Porque ninguém casa por amor, numa primeira fase. Porque o amor, segundo o livro Espírito de Profecia, o livro Caminho a Cristo, capítulo 9, diz que o amor é uma planta de origem celestial e que precisa ser cultivada e regada diariamente. Irmãos sabem. E nós sabemos muito bem que o texto de Efésios 5, versículos 20 em diante, diz claramente: esposo, amai as vossas esposas, assim como Cristo amou a igreja, independentemente dos defeitos de caráter. Eu acredito dizer que na nossa namorada, numa primeira fase que nós lhe amamos, eu acredito que é simplesmente uma fase de emoção. Porque o amor será provado, o amor será revelado quando você se unir com ela. Porque quando duas pessoas se unem, depois de se unirem, quando os defeitos de caráter estiverem a aparecer, aí sim. Mesmo com os defeitos de caráter ou não, você tem que dizer que eu te amo. Porque o 1 Coríntios 10, ou seja, 13, fala que o amor suporta tudo. Se o amor suporta tudo, tudo, nem que faltar dentes na boca. Tudo né? é tudo. Tudo, nem que ela numa primeira fase foi bonita, de repente aconteceu um acidente em casa, você casou agora e a panela de pressão rebentou na cara dela e toda a cara ficou cheia de cicatrizes e queimou. Aí vai se revelar se você ama ela ou não. A citação diz assim: o lugar mais difícil de revelar o amor é no lar, irmãos. Não é no namoro, é onde? É no lar. O lugar mais difícil de revelar o amor é no lar. No lar, o amor é provado e o caráter é revelado. Vocês estão a entender, irmãos? Então, o que quer dizer? Nós estamos a entrar no lar com o quê? Com gosto. E o amor vai se desenvolvendo à medida que a gente mora com outra pessoa. Diz assim: quando pessoas amarem desinteressadamente aqueles com quem convivem e têm maior intimidade, serão capazes de amar o mundo como Deus o amou. E quando amarmos o mundo assim como Ele o amou, então sua missão por nós está cumprida. Estamos aptos para ir para o céu, pois o temos no coração. Primeira coisa, irmãos, a primeira coisa que nós temos que fazer, o nosso preleitor disse muito bem, que não devemos casar com pessoas que não sabem arrumar quartos, nem cama, não é verdade? Mas o Espírito de Profecia diz assim: se a pessoa tiver o fundamental, que é Cristo, no coração dela, e não saber arrumar a cama, e não saber lavar a louça, mais vale a pena ficar com ela, porque o importante ela pode aprender ao longo do curso no casamento. Isso aprende-se. O que não deve se obrigar a pessoa a receber Cristo. Mas se ela tem o fundamental, o importante Deus pode complementar contigo. Isso aqui é importante, fundamental, é que deve estar na base da pessoa. Então, com isso concluo que todos aqueles que vão se unir no relacionamento têm que ter Cristo. Porque Cristo vai lhes ensinar a amar independentemente dos defeitos do caráter de outra pessoa. É isso aí. O lar, né, diz que deve ser um pequeno céu aqui na terra, certo? Os homens trabalham fora normalmente, né? As mulheres nem sempre trabalham fora, né? O ideal é que muitas vezes as mulheres trabalham dentro de casa. Só que o homem muitas vezes não compreende que esse trabalho que ela faz dentro de casa também é trabalho. Lembro que uma vez alguém contou no Facebook que o esposo lhe perguntaram: o que é que você faz? Eu faço isso, não sei o quê. A minha esposa acorda cedo, prepara comida para mim, depois ela arruma, prepara as crianças, manda ela para as crianças vão para a escola e você... Porque ela não trabalha, você sabe que ela não trabalha, não sei o quê. Então, depois eu volto, enquanto o almoço está feito, porque a minha esposa não trabalha, ela fica em casa e não sei o quê. E depois ele diz: esse trabalho todo que a esposa tem no lar, muitos homens chamam que não, a minha esposa não trabalha, ou seja, ela não faz nada. O lar é um ambiente de paz para o homem.
mas para a mulher muitas vezes pode até não representar paz. O homem, quando sai do trabalho, vai para casa, ele está aí descansar. Mas a mulher não tem descanso dentro de casa, porque nós falamos que o trabalho de casa nunca quer. Nunca acaba. Você saiu do trabalho, estás aí para casa, estás aí descansar, mas ela está naquela casa, é naquele momento que ela vai ver que daqui a pouco vai ter que pensar o almoço se vai ser quê, depois vai ter que pensar o jantar. Então é importante, para aqueles que são namorados, é muito importante aprenderem a tirarem momentos para recriarem com as suas namoradas, com as suas noivas, porque isso acaba por gerar muita frustração. E para aqueles que são casados também, de igual modo. Muitos homens pensam que pelo facto de ter uma fuba, um arroz, tem não sei o quê, não falta nada. É mínimo. Falta o quê? Falta Então mínimo. é importante, os homens precisam prestar atenção nesses aspectos. As mulheres amam de acordo com a forma como elas são cuidadas. E quando você cuida bem uma mulher, o cuidar bem não é só prover, né, as necessidades físicas, econômicas, enfim, do lar. Mas quando você mostra, por isso é que a Bíblia diz, amai as vossas esposas, porque e esse amar vai se manifestar no cuidado. Quando você cuidar ela automaticamente vai ser recíproco. Isso vai ser recíproco, não vai ser preciso obrigar, exigir. Irmãos, muito obrigado. Também há um ponto em que às vezes colocamos, né, confundimos alguns textos e isso dá origem a pancadas. Por exemplo, houve alguém que, ao fazer o estudo, uma das vezes eu li isto, é que a mesma palavra, a palavra que se encontra em Coríntio, de amor, não é a mesma que, por exemplo, se encontra em Apocalipse 3:19. Por quê? Uma é ágape, uma é filo, que é a relação entre as pessoas. A ágape é aquela do Senhor e que nós sabemos que ninguém vai amar como Deus, que Deus é amor. E tem a outra filo que é em relação conosco. E é lá onde o Senhor diz o quê? Eu repreendo e castigo aquele que amo. Então, vai fazer isso. Mas lá nós vimos que por mais que esteja a fazer as coisas mal, ele faz o que? Ele suporta, não fala nada. Então, temos esses dois pontos que também é sempre bom ver. Por quê? Quando vamos ver que, por exemplo, um esposo ou uma esposa está a repreender o seu parceiro, que, por exemplo, isto aqui não está... Não, você não pode me repreender. Tens que suportar. Não, eu não posso suportar. Mas tem como repreender. Não vou repreender como um mundano. Porque um cristão repreende de diversas maneiras. E vimos como Cristo repreendia. Então, este ponto também é bom levar em conta, porque cada um tem as suas fatigas. Então, para cada um dos cônjuges, é sempre bom fazer o quê? Conseguirem fazer leitura da linguagem corporal. Por exemplo, o esposo está a vir, você não sabe se lá no trabalho levou bafos. Irmãos, alguns levam bafo mesmo de criança. E ele vai fazer o quê? Vai, daquilo que já está guardado, sem dominar as coisas, explode com aquilo. E você vai falar, não, fulano já me guardou no coração. Afinal, não. Então você vê, não, fulano não está bem. Faz o quê? De uma maneira bem didática, o recebe calmo e não fala nada. Não fala nada, vai deixar ele, vai descansar, vai fazer algumas coisas. Quando você vê, não, agora está calmo, expõe a situação. E ele, de maneira mais racional, vai fazer isso. Mesmo as esposas também. Vê, não, acho que já está puxado. Não, fica calmo. Guarde as coisas contigo. É que nem se tem um escorpião em casa. Você vai ver outra é bem preocupada e você vai ver, tem escorpião aqui. Acabou. Fogão vai jogar na janela, vai fazer não sei quanto. E você não sabe. Então você vai ver, não, faz as coisas. Tá vendo ontem? Tinha aquilo. Não me dizes por quê? Não estavas bem. Então, cada um tem que fazer essa leitura. É por isso é uma escola que ninguém se forma. Eu, por exemplo, se dar o meu testemunho, vamos supor, né? Vamos supor que seja casado, está a dar o meu testemunho. Nem sempre é válido para o irmão. Porque ele tem outras dificuldades que passa, que eu vou achar, não, irmão, isso é fácil passar. Mas ele não consegue. Então, cada um faz o seu trabalho e se trocarem de papéis, só vão se complicar. Então, vejo nesse ponto. Agora, como é que o irmão, por exemplo, dá para fazer pergunta, irmão? Ok.
Tem um outro ponto que às vezes falamos muito, que é sobre quem não sabe cozinhar, não sabe fazer isso, não vai fazer o quê? Não pode casar. Como é que o irmão explicaria, por exemplo, né, qual é o comentário que o irmão faria a respeito para alguém que ela, por exemplo, vou na parte feminina, como maioritariamente são as mais expert no assunto, né? E no Quatice Pata, não testam o rapaz, testam a esposa. É isso, não é, irmão? Vão me testar se eu sei? Não. Vão testar as tuas tias, primas, vão testar a esposa se sabe cozinhar ou não. Agora, como é que acontece alguém que, durante a sua infância, né, a sua adolescência, assim o crescimento todo, em casa, teve, né, sempre pessoas que faziam essas coisas por ele? Por exemplo, tem muitas pessoas assim. Tem trabalhadoras, não sei. Não, até vinco, põe 3 vincos. Porque nunca aprendeu. Por exemplo, a mãe não lhe ensinou. O pai também não. Mas gostaria de aprender. Vai nas amigas, são de elite e também tem empregadas onde? Em casa. Vai, por exemplo, na tia, a tia também fala, não, você já tem trabalhadoras em casa, você não pode fazer isso. Não tem onde aprendeu. E cresceu, encontrou com o obreiro, e o obreiro faz o quê? Não sabe fazer um bom pão, não está aqui. É isto verdade? Qual é a sugestão? Né? Eu tenho os meus pontos, mas gostaria de deixar ao palestrante para poder ver essa situação. Como é que é os textos? Obrigado. Conquistar primeiro a amizade dos pais, né? Para posteriormente, enfim, fazer um estudo de campo. Já tivemos histórias de pessoas próximas a nós, que o moço até conquistou os pais da moça. Até gostavam do moço, mas não conquistou a moça. Sim, porque você conquistou os pais da moça, mas você não me conquistou. Eu estou falando sensível que vocês já estão namorando. Sim. Sim. Nesse contexto, sim. Não é Antes, sim. Porque eu conheci pessoas que fizeram isso. Quer dizer, até nem fala contigo, nem nada disso. Vai formando amizade com os pais da moça e não sei o quê. Os pais da moça vão olhando para é bom moço, mas por fim a moça. Ok, muito bem. Nós sabemos que quando tivermos um paciente, antes de tratá-lo, devemos verificar a causa, certo? E esta regra se aplica também no relacionamento. Hoje, os lares estão do jeito que estão e o namoro a cambalear por causa dos pais que não foram quê? Exemplares. Por isso que a pena inspirada no livro Conduta Sexual sobre o Divórcio, ele fala da fidelidade no lar paterno. E eu vou ler a situação e espero que os meus irmãos prestassem atenção. Diz o seguinte: é pela fidelidade para com o dever na casa paterna que os jovens devem preparar-se para os próprios lares. Continua dizendo: pratiquem eles aqui a bênção e manifestem bondade, cortesia, simpatia cristã. Aonde? Exatamente. Desse modo, o amor será mantido cálido em seu coração, e aquele que sai de um lar assim, para se colocar como chefe da própria família, saberá como promover a fidelidade daquela que escolheu para companheira de toda a vida. O casamento, em vez de ser o fim do amor, será tão somente o seu princípio. E depois, quando alguém diz assim, eu te suplico, o que é que significa isso? Está a implorar. E aqui apenas Pereira diz o seguinte: eu lhe suplico, sim, advirto-o, em nome do Mestre,
não se envolva com a relação matrimonial, nem assuma sobre si as responsabilidades e obrigações dos votos do casamento, sem antes mudar seu coração e sua vida. Vamos reter esse ponto. Vamos reter este ponto. Tens dificuldades, conforme se falou. Não sabes fazer um pão em condições. Não sabes fazer a cama. São defeitos que você precisa superar antes do casamento. E eu louvo a Deus porque entre nós não tem ninguém com esse tipo de problema. E se tem, terá que superar. Amém. Porque nós estamos numa classe onde o Espírito Santo é o professor. E não poderá levar alguém no casamento com coisas básicas, defeitos básicos que poderia fazer o quê? Vencer antes. E ele continua dizendo: quando for capaz de tomar feliz o próprio lar, sendo uma bênção para seu pai e mãe, para seus irmãos e irmãs, então você será capaz de compreender os deveres envolvidos na relação matrimonial. Vamos a perceber? Então, seja uma bênção aonde? Na casa dos pais. Não seja indolente. Há mulheres que se fez o matabicho de manhã, fez o almoço e o jantar, cochicha porque não seria ela a cozinhar, mas a irmã se furtou da responsabilidade e fica irada, mas não pode, eu já cozinhei de manhã, mamãe. Vou fazer mais o almoço, como assim? Olá, quando te casares, não terás substituto. Você terá que arcar com toda a atividade doméstica. Por isso que o lar é a escola. Alegra-te quando as responsabilidades vierem sobre si. Por isso o capítulo 9 do Dejeto das Nações diz que Jesus Cristo, ele era odiado pelos seus irmãos, porque todo o trabalho negligenciado ele fazia com o coração alegre. Tá vendo? Alguém negligenciou o trabalho, vou faturar o caráter? Vou faturar caráter. Eu vou fazer. Agora, mulheres, rapazes, por favor, será que tem sido esse nosso comportamento? Tem sido este nosso comportamento? Se você dorme com alguém e não fez a cama, fatura caráter. Não despejou o bacio, fatura o quê? Caráter. Então, acredito que aplicando isto na nossa vida, olá, faremos parte dentre o vaso ou atifalante que o Senhor vai usar para proclamar a terceira mensagem de quem? De Elias. Ou seja, a mensagem do terceiro? Elias. Então, basta nos apegarmos neste conhecimento, formaremos porque o lar é uma instituição, sabe, né? Sabemos? Sim. É uma instituição. Prontos. Termino por aqui. Muito obrigado. Bem, primeiramente quero agradecer pelo tema e agradecer o irmão Lino que me deu uma aula. Muito obrigado. Me deixa uma aula que vou passar daqui vou pôr já em prática. Conhecer, né? Ler, fazer a leitura, fazer o seu papel. Muito obrigado, louvado seja Deus. Amém. E agora, por outra, a questão do tema principal, que é casamento à luz da verdade presente. Acho que o irmão aqui deu também já uma chega na questão que o irmão levantou do domingo, né, que ser o dia de férias para as mulheres. E é uma questão que se coloca, quando o irmão falou, estava assim a exemplificar que as pessoas trabalham no governo, no domingo, mas o irmão aqui tocou no aspecto principal. À luz da verdade presente, como somos pais, né, atuais, o que é que devemos fazer? É ensinar os nossos filhos. Instrua o menino no caminho que deve andar para quando crescer não se desviar dele. Nós tivemos um grande erro, ou seja, temos tido um grande erro às vezes. Eu, por exemplo, não tive esse azar, eu sei cozinhar, sei lavar, sei engomar. Praticamente eu faço tudo o que uma mulher faz. Eu aprendi isso aonde? Em casa. E a educação dos anos 60, 70, 80 não é a educação de hoje. Os nossos pais foram rígidos no verdadeiro sentido. O pai é empurrada, né?
E eu, graças a Deus, eu aprendi, mesmo de forma forçosa, mas aprendi, estou aqui. Houve algum problema com o caráter? Houve sim. Afetou de tal maneira que hoje ainda sinto essas consequências. E eu entendo pela palavra de Deus que devo ser quê? Deve ser moldado. Obrigado, irmão Lino, mais uma vez, por conta dessa aula que eu recebi. Mas agora vê, a grande questão agora é os pais de hoje. À luz daquilo que nós vamos enfrentar, né? Essa aula trouxe aqui as bases de como devemos educar os nossos filhos. E em função de educar os nossos filhos, vamos nos educando também a nós. Mas primeiramente devemos ter quê? Ter Cristo no coração. Porque se a gente não aceitar Cristo, então nada serve. Como falou o irmão, o lar é uma instituição. Para quê? Para formar homens capazes de quê? Que estejam prontos para habitar nas mansões celestiais. A questão, o irmão falou e muito bem, nós devemos fazer o quê? Devemos aprender, né? Devemos aprender. Se não tivermos a sorte de aprender no lar, no lar infantil, né? Na nossa infância, na nossa casa paternal, procuramos auxílio, porque a melhor coisa é se humilhar, porque aquele que não se humilha, ou seja, aquele que se exalta será humilhado, e aquele que se humilha será exaltado. Então, se alguma coisa aconteça desse gênero no lar, você como marido, eu, por exemplo, de manhã estávamos a tocar num aspecto, né, da questão de algo que aconteceu em casa, né? Não é costumeiro, mas só que me caiu mal, por quê? Porque não tem sido assim, mas caiu mal porque seria de outra maneira, né? Seria de outra maneira. Não é que a dama não saiba fazer, mas só que pronto, era algo que a pessoa almejava encontrar, né? Mas não aconteceu daquela maneira. E pronto, houve ali um descontentamento por minha parte. Não houve falta de respeito, não, mas houve um descontentamento. E as mães estavam dizendo, não, pelo menos devia obrigado pelo que vi. Eu disse, olha, eu não consigo, para mim aquilo soa como hipocrisia. Eu não consigo elogiar algo que está errado. Muito sinceramente, aquilo me pesa na consciência. Então, automaticamente a pessoa faz o quê? Com todo o respeito, vai me desculpar, mas isso não está bom, né? Eu pus o respeito, mas não está bom. Pronto, é aquilo que... Então, para que isso não aconteça, vamos procurar o quê? Eu que sei cozinhar, né? Eu que sei cozinhar, que sou marido, eu, por exemplo, gosto de cozinhar. Eu faço mais atividade, quando estou em casa, eu faço mais atividade de casa do que a minha própria esposa. Às vezes eu que cozinho mesmo, tá? Quer dizer, mais vezes me encontro, eu estou no fogão, né? Eu poupo o esforço dela, eu faço. E ela vai olhando, né, para ver o ponto até que o marido goste. Exatamente. E aí eu também vejo até que o ponto que a mulher quer, que a mulher gosta. Então, é basicamente isso. Acho que em alguns aspectos sinto-me já um pouquinho ultrapassado pelos irmãos. Só para dizer que quando estamos a falar de relacionamento, vamos da verdade presente. Eu acho que algo muito importante é que, no princípio, para aqueles que temos pais que estão dentro da verdade, pais que conhecem, logo que a gente tem a ideia de namorar, estamos a conhecer esta pessoa, convém, não é, buscarmos opinião dos nossos pais. Convém. Sabe por causa de quê? Porque houve um momento que já vi algumas pessoas tendo um dissabor, ficaram tanto tempo já a conhecerem-se, essa coisa toda, sem apresentar nos pais, mas depois, quando foram buscar opinião do pai, foram apresentar, o pai disse, não, olha, filho, acho, porque os nossos pais muitas das vezes não são tão diretos assim. Filho, não, essa aqui não tá bom. Filho, é mesmo essa? Procura mais, anda mais. Tá a ver? E quando for no princípio, você ainda não cria aquele sentimento e tem a facilidade de você, tudo bem, não deu certo, vamos aqui, você vai continuar para o teu caminho, eu vou continuar para o meu caminho. Vamos. É bom buscarmos essas opiniões. E quando nós temos pais tementes, isso é muito bom, porque depois, quando nós levamos, não, eu mesmo, o meu gosto está conforme a gente viu com a Sansão, eu gostei e é isso que eu quero, já sabemos como é que vem as coisas aí no final, principalmente nós que para além, vemos lá do norte, nós temos um ditado que, tudo bem, você que vai na caça,
Então, quando você caçar, deves matar o animal consoante o teu peso, para depois você saber carregar. Você vai levar, porque se você matar um animal que o peso é acima de você, depois você vai se aguentar. Nós vamos te olhar, vamos começar aqui a te olhar. Então é bom, porque dentro, principalmente, estamos felizes porque estamos aqui, os homens da verdade presentes. Eu falo e tenho tido conversas com alguns amigos que estão mesmo dentro da igreja. Há muita dificuldade nos lares, porque avançou-se sem consentimentos dos pais e agora não tem como voltar. É a cruz, você tem que levar. Então é bom que busquemos isso. Pode não ser para o pai. Temos aquelas pessoas que nós consideramos na igreja idôneas, essa coisa toda. Então vamos procurar buscar mais informações e é bom.